Vimos no vídeo anterior que Adão e Eva pecaram. Foi enganada, Adão não foi. Pecou livremente, como diz em 1 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 14. Adão poderia ter feito a escolha de ficar no Éden com Deus, mas alguns teólogos sugerem que Adão decidiu pecar livremente por causa de Eva, para não deixá-la ela só ao ser banida do Éden. Ele tomou a decisão de ir, ambos foram banidos. A história do pecado de Adão e Eva é infame, pois o casal perfeito foram os responsáveis pela entrada da imperfeição no paraíso perfeito. Diante de tudo isso, o pecado de Adão, como representante da humanidade, trouxe a morte espiritual para sua posteridade, como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no seu capítulo 5, versículo 12, o qual diz que por Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, através do pecado original. Aí da palavra pecado, amátia, transmite a ideia de errar o alvo e não receber o prêmio, desvio do padrão divino. A morte atravessou a toda a humanidade como uma praga ou uma infecção. Todos os pecados podem ser classificados em duas categorias gerais: os pecados de comissão e os pecados de omissão. Isso significa que alguns pecados ocorrem quando fazemos o que não deveríamos e outros quando não fazemos o que deveríamos. O texto bíblico para o pecado de comissão podemos ler na primeira carta de João, no seu capítulo 3, versículo 4. E um texto bíblico para pecado de omissão podemos ler em Tiago, capítulo 4, versículo 17. O pecado foi visto como uma ruptura relacional com Deus, o que resultou em, primeiro, perda de intimidade com Deus; segundo, expulsão do Éden; terceiro, introdução da morte e do sofrimento; e quarto, alienação e corrupção moral. A morte entrou no mundo por causa de Adão. Contudo, Deus não nos deixou no estado de condenação. Ele providenciou um novo cabeça, um novo representante, Jesus Cristo. Cada ser humano precisa escolher entre permanecer em Adão ou ser unido a Cristo pela fé. A escolha é entre a morte herdada e a vida oferecida. Nos acompanhe para o próximo vídeo.